Irmãs, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Nós vamos reiniciar os estudos, como de hábito, fazendo uma prece, que a Zenaide vai proferir para nós. Vamos então fazer a nossa reconexão, né, com o trabalho. Dando um tempinho para a gente silenciar, acalmar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis entregues às tentações e livra-nos de todo mal. De mãos dadas com Jesus, todos os dias, sob todos os pontos de vista, estamos indo cada vez melhor, melhor e melhor. Assim é, assim será, e que assim seja. Antes de passarmos novamente a palavra para o Dr. Maurício, eu quero, em nome dos organizadores do aniversário do Vicente de Paulo, do 23º em Vipa, agradecer a presença do Ricardo e da Silvana, que estão sentados ali. Eles são de Santo André, estão nos visitando, sejam sempre bem-vindos. Sempre o aniversário do Vicente de Paulo é nessa época, então estão convidados, tá bom? E eu quero dizer também que o Carlinhos está vendendo os livros lá na entrada, tanto um que eu escrevi e outro que a Iraídes também escreveu sobre o filho dela que desencarnou. E ela juntou as mensagens. Dizer também que agora em setembro nós vamos trazer o Jorge Damas Martins aqui em Franca para fazer um curso sobre o I Ching. O I Ching, para quem não sabe, é uma técnica milenar chinesa e até que Emmanuel faz uma referência a ela muito grande. Nós já fizemos a primeira fase, né? Indicados pelo Maurício, nós fizemos a primeira fase aqui e foi muito bom para nós aprendemos muito. E agora vamos fazer a fase 2, para os que fizeram a fase 1. E para quem não fez ainda a fase 1, nós vamos fazer na véspera, na sexta-feira, à noite, a fase 1. Então, a Zenaide também é encarregada de controlar. Ela e a... Como é que é seu nome mesmo? Silvia. Lívia. Branquinho também, elas são as coordenadoras da vinda do Jorge aqui. Nós já até acertamos com ele. Ele virá fazer a segunda fase do I Ching, que não é uma atividade espírita propriamente dita, mas que é uma atividade espiritualista. Então, nos interessa muito aprender. Quem quiser procurar a Zenaide, quem ainda não fez, procurar a Zenaide para se inscrever, para fazer a primeira fase na sexta-feira à noite. E no sábado, o dia inteiro, tanto os que fizerem agora a fase 1, quanto os que vão fazer a fase 2, vamos passar o dia inteiro lá no Pestalozzi, fazendo o I Ching, estudando o I Ching novamente. Só procurar a Zenaide, a Lívia, que eles vão orientar. E dizer para vocês que com muita alegria nos foi imposto pelo Maurício e o Jorge, sob séria e severa ameaça, que nós devíamos fazer o 16º Congresso de João Batista Rustem aqui em Franca. O que nós vamos fazer, o Maurício já deu o tema, é o Espírito de Verdade, e nós vamos reunir aqui em Franca as pessoas interessadas em estudarem este assunto. Então, agora que já demos os avisos, passamos a palavra para o Maurício. Pessoal, vocês não perdem esse curso do Jorginho, não, que ele é fabuloso. E é extraordinário esse curso. Nós fizemos lá, não fizemos a segunda parte ainda, aí todo dia me enche a paciência, quando é que eu vou trazer o Jorge para fazer a segunda parte? E vale a pena, porque é uma aprendizagem muito legal. E foi muito boa a experiência nossa lá. Pessoal, nós vamos entrar então na primeira barreira. A primeira barreira com a barreira do medo. Então eu gostaria que vocês olhassem aí os medos que vocês têm. Todos os medos, para que a gente possa agora ter uma ressignificação desses medos.
A primeira coisa que eu gostaria é que vocês olhassem para esses medos como símbolo. Ele é símbolo de algo mais profundo. Você não tem medo de barata, você não tem medo de rato, você não tem medo de altura. Você não tem medo disso. São processos psíquicos que ancorou neste símbolo. E você agregou pensamentos nele até de ficar uma maneira que fica incapacitante. Mas são processos psíquicos, ligados à esfera da criança, ligados à esfera da mãe, do pai, ligados à esfera sexual, e que te compete olhar para ele de uma outra maneira. Ok? Então, precisamos olhar para ele. Tudo é símbolo. Tudo é símbolo. A mente, ela transforma um processo de símbolo. Ela acontece um processo e ela vai lá e simboliza. Esse símbolo, geralmente, pode dar no medo. Em cima dele, você foi criando um pensamento, 2 pensamentos, 3 pensamentos, 1 milhão de pensamentos, 1 trilhão de pensamentos. E aí esse medo configurou e você fala assim, eu tenho medo disso. Mas eu nunca achei um medo que é medo. A não ser esse medo de proteção da gente mesmo, que é natural, né? Que é aquele medo que você vai te proteger. Igual lá no Ibis de Brasília. O Adalto tem cobra para tudo quanto é lado. Aí você vai ter medo de cobra. Você chega lá, a cobra está trocando a pele. Ele fala, não mexe com ela não. Bom, então ele vai cuidar e você vai ter medo. Mas o restante não. São processos, tirando da defesa da vida, são processos que você montou. Então eu queria que cada um olhasse os medos que tem, para que a gente veja de onde ele surgiu. Tá bom? Se vocês quiserem, na hora que a gente for conversando, se apresenta seu medo, que a gente começa a fazer um estudo sobre ele. Ok? Então, quando a gente fez o nosso curso, né, pela TV Abes, nós vimos o espectro dos defeitos primordiais, que a partir do egoísmo e do orgulho a gente forma na queda, que é o poder, carência, culpa, medo, inveja, revolta e negação. Se você pegar todas as parábolas que falam sobre a queda, Adão e Eva, Caim e Abel, filho pródigo, isso aqui está lá, né? Então, você, por exemplo, quando o filho pródigo chega para o pai e fala, pai, me dê todos os meus bens, é o poder. Na hora que ele fala, vou voltar para a casa do meu pai, é a carência. Quando ele fala lá, eu não sou digno de ser chamado do teu filho, é a culpa. Na hora que Caim se esconde e fala assim, olha, agora todo mundo vai querer me matar, é o medo. Né? Na hora que o Caim deseja o que o Abel tem, é inveja. Certo? Na hora que Deus pergunta a Caim, cadê seu irmão? Ele fala, quem me importa meu irmão? Quem tenho eu com meu irmão? É a revolta. Ok? Então todos esses processos estão nas parábolas, estão na nossa alma. Não tem um ser humano que não tem isso aqui. Nenhum ser humano. Então está dentro da nossa alma. Agora, quando você chega aqui, na fase que nós estamos, que houve uma contração completa, aí você vai preencher a culpa que já está na sua alma com os conteúdos da vida presente. Mas ela é muito maior do que os conteúdos da vida presente. E como esse processo está na alma, você vai vestir símbolos. Entendeu? E esses símbolos você vai ritualizar. Vai ritualizar. Agora, existem também os valores. Pessoal, é o seguinte, olha, se eu tenho os defeitos primordiais, a vida não é dual, eu crio os valores. Eu não queria que você pensasse valor como virtude, porque virtude só vem de Deus. Jesus falou uma frase que a gente não percebe, ele fala assim, só Deus é bom. Ou seja, a virtude é uma manifestação divina. O valor não. Então aqui eu fiz mais ou menos um apanhado do espectro das virtudes divinas. Amor, vida, lei e verdade. Que é aquilo que o Balde falou, amor é igual à vida, que é igual à lei, que é igual à verdade. O grande princípio é a glória, quando Jesus fala, devolve-me a glória que eu tinha antes que o mundo fosse. Então a glória é o caminho para onde nós vamos. A glória é o poder em Deus e é a glória.
Aí tem humildade, plenitude, liberdade, harmonia, altruísmo, criatividade e fé. Certo? E dessas virtudes derivam os valores, que são esses valores que a gente tem. Generosidade, compaixão, certo? Que deriva de cada aspecto desse aqui. Eu não montei ainda, mas nesse curso que nós vamos fazer no segundo semestre, eu vou montar. Ok? É porque a gente não tem, é mais difícil montar. E aqui, ó, é o que nós vamos estudar agora nesse próximo curso. Eu vou mostrar para vocês os caminhos arquetípicos. Isso aqui, ó, eu vou repetir 100 vezes nesse segundo semestre, que são os caminhos arquetípicos. Que os caminhos arquetípicos do poder para a humildade, da carência para a plenitude, do medo para a liberdade, culpa e harmonia, inveja e altruísmo, revolta e criatividade, negação e fé. E aí eu vou mostrar isso dentro dos arquétipos. Entendido? Agora, vocês estão vendo aqui, ó, o medo vai para liberdade. Então, o medo, sabe o que ele corta? A liberdade. Nós estudamos lá com o Krishnamurti a necessidade da liberdade da mente, para que ela possa pensar. E o medo atrofia essa liberdade. Então, quando você tem medo, você perdeu a liberdade, seja de pensar, seja de agir. Por isso que o medo leva à inércia. Ok? Então, esse quadro aí, gente, não preocupa não, que eu não vou estudar demais. Segundo semestre aí você vai ver, vai ser o trabalho que vai... Então, aqui estão os nossos defeitos. E do lado de cá, os valores. Então você entendeu que defeito e valores estão no mesmo campo? Então você fala assim, eu tenho medo, eu tenho coragem. Coragem é outro nome do medo. E o medo é outro nome da coragem. Porque são dualidades. Eu quero ser corajoso. Oi, qual a diferença entre corajoso e medroso? A única diferença é que quando você está na fase negativa, você vai gerar karma negativo. E se você estiver no valor, você tem a esperança de gerar um karma positivo. Mas não tem diferença substancial, porque tudo é pensamento. Quando você insiste no valor, vai aparecer a virtude, como manifestação divina. Então é isso aqui que ocorre. Ó. Então você tem o defeito, que é obra nossa. O valor, que é uma construção, criando um campo de ressonância, para que a virtude se manifeste. E a virtude sempre é divina, você não é virtuoso. Por isso que os grandes homens, os grandes santos, nunca aceitaram ser virtuosos. Porque é uma manifestação divina em ti. Então, a virtude é coletiva. O defeito é uma construção sua. O valor é uma saída. Mas entre o defeito e o valor, existe um campo de dualidade, que pertence ao mesmo meio. Agora, a virtude não. E é por isso que eu vivo falando que a gente comete um erro, e aí o Krishnamurti é muito bom nisso, e é exatamente o meu pensamento, que é o seguinte, olha, o amor é uma virtude. Então o amor não é contrário ao ódio. Você pode usar isso aí, mas nunca, porque o amor é uma virtude divina, ele não tem contrário. Entendido? E isso é importantíssimo a gente olhar com outro olhar. Aí o Krishnamurti fala o seguinte, nós, entes humanos, somos os mesmos que éramos há milhões de anos, enormemente ávidos, invejosos, agressivos, ciumentos, ansiosos e desesperados, com ocasionais lampejos de alegria e afeição. Somos uma estranha mistura de ódio, medo e ternura. Somos, a um tempo, a violência e a paz. Que é exatamente a nossa dualidade. E nós temos de olhar para isso ciente. Por exemplo, qual é a minha dualidade? Quais são os meus valores? Não é do que você quer, é do que você já é. Agora, quais são os meus defeitos? Ter isso bem em mente. E não discutir isso, e ir lá dissecar isso, para saber verdadeiramente e profundamente o que você... Não, eu sou invejoso, então não adianta você ficar tapando a sua inveja.
Eu sou invejoso, então penetra na sua inveja, vai pesquisar a sua inveja, vai aprofundar na sua inveja, vai estudar a inveja. Ah, qual o valor contrário à inveja? A generosidade. Poxa, então vou aumentar o meu trabalho em generosidade. Ok? Aí o Paul Burton, ele tem essa frase que eu gosto mais desse autor, tá, gente? Esse cara é muito bacana, ele tem uns livros muito legais. Então, Paul Burton, ele fala o seguinte: mentalismo, o ensinamento que este é um universo mental, é muito difícil para o homem comum acreditar. E é também muito difícil para o homem iluminado duvidar. É muito legal, né? Quer dizer, o nosso universo é mental, volta a falar sobre isso. O nosso universo é mental. Todos os nossos defeitos são núcleos mentais. Todos os nossos valores são núcleos mentais. Tudo que nos acontece é na mente. O nosso universo é mental. Ora, se é mental, é uma questão de mudança de vibração. Se a gente entender isso, essa mudança pode vir a qualquer momento, é só a gente querer. Porque eu busquei acharais lá, é a regra também para a vibração, como nós vimos Emmanuel falando. Então, para que eu continuo com isso? Se é vibracional. Pergunta aí na cabeça de vocês. Então, você entendeu que não tem milênios para largar o meu defeito? Eu posso largar ele hoje. E começar uma nova estratégia. Não, ele não vai te largar. Tudo bem, mas eu larguei ele hoje. Não faço mais o que ele me sugere. A malévola vai estar dentro de mim, mas eu não faço o que a malévola quer. É um pacto. Malévola pode espernear, gritar, vai ficar aí danada. Eu não faço o que você quer. Te ouço, mas não faço. O medo nunca é constante. Ele existe por causa do pensamento, que projeta essa ansiedade para o futuro, ou porque, em virtude de seu conhecimento do passado, sabe o que é ter medo e, por conseguinte, deseja evitá-lo. Olha, então é sempre um pensamento. Se você teve medo no passado, você joga isso para o futuro. Sempre você está jogando para o futuro. Aconteceu isso comigo, agora vai acontecer sempre. Você repete isso. Você tem medo de quê? Sem mentir. Não seja fingida, não. Ah, mas eu tenho que pensar. Fala o medo que você tem. Passar por um aperto financeiro. Aperto financeiro. Entendeu aqui, ó? Ela tem aperto financeiro, ela tem medo. Tá? Por quê? Porque ela aqui, ó. O seu conhecimento do passado sabe o que é ter medo e, por conseguinte, deseja evitá-lo. Como ela já passou por um aperto financeiro, ela vai colocar isso como medo e vai projetar para o futuro. Então ela tem um medo constante, que vai aparecer em determinados momentos. Porque ela montou um medo. Não é porque eu passei por um problema financeiro que eu vou ter ele de novo. Basta eu fazer os processos para evitar ter. Mas não, eu sempre projeto o medo financeiro no futuro. Deu para entender, gente? Porque aconteceu uma vez. Aí vai acontecer a segunda, e aí eu vou começar a ter medo, insegurança. Porque eu estou projetando um conteúdo mental. Ah, não, eu tenho medo de ser traída. Porque alguém te traiu, você pegou isso aí e projetou para o futuro. E todo relacionamento, ou toda vivência com a pessoa, você vai ter medo de ser traída. Você entendeu que você pegou um molde e está repetindo esse molde? Eu tive muito medo da minha mãe. Sempre tinha medo da minha mãe morrer. Isso. Por que a gente tem medo da nossa mãe morrer? Ela já desencarnou agora. Quantos anos depois? Ah, faz uns... Quantos anos? Uns 7 anos. Que ela 7 desencarnou. anos. É. Então você ficou com medo de sua mãe morrer com quanto tempo? 50 anos? 50 anos.
Entendeu, gente? Olha que coisa interessante. Tinha muito medo. Eu fiquei com medo da minha mãe morrer durante 50 anos. Você carregou um medo inútil. Eu sonhava e eu passava verdadeiros pânicos de medo da minha mãe morrer. Olha só. É um medo quase que geral nas crianças, não é? Mas eu já era adulta e eu tinha esse medo. Já era casada, tinha filho e tinha esse medo. Por que ela teve esse medo? Não sei. Aí Por que ela só teve de esse medo? falar dele, parece que ele aparece. É, E a por minha quê? mãe já desencarnou. Por quê? Porque a raiva que ela tinha da mãe, ela nunca conseguiu expressar e ver. Aí aparecia em forma de medo. E como ela não conseguiu conscientizar disso, ela foi lá e fez uma camada. Junto com esse medo tem culpa. Ah, tá. Aí ela faz uma camada, porque ela nunca conseguiu expressar. Ou seja, a mãe que ela internalizou, ela não conseguiu expressar a raiva. Os momentos que a mãe fez um movimento que agrediu ela. O momento que a mãe fez um movimento que a magoou. Como ela ficou ligada na mãe, e a mãe ficou uma figura central, e ela queria preservar a mãe daquilo, ela então teve de esconder a revolta, a mágoa, a raiva da mãe. E isso aparece como o medo dela morrer. E se ela morre, eu tenho culpa. Interessante. Vou chegar aí, neguinho. Entendeu? Por isso que é dolorido. Porque tem um lado da raiva do pai. Você pode olhar aqui que todo mundo tem raiva da mãe e do pai. Que a gente releva sem estudar. Porque não tem jeito. O pai da gente muitas vezes faz movimentos que na cabeça dele ele está fazendo um movimento que ele acha correto. Ou muitas vezes faz por crueldade mesmo, que a gente é ruim. A malévola. É a malévola. Um movimento lá pela outra explode com você sem necessidade. A mãe faz um movimento e você fala, poxa, para que ela está fazendo isso? Que é os conteúdos que estão na nossa alma. Você faz um movimento errado. Você grava, mas é seu pai, sua mãe. Pô, tem de honrar pai e mãe. Aquilo fica guardado. Como é que ele vai sair? Você não pode sair em forma de raiva. Não pode sair em forma de revolta. Eu não vou jogar isso sobre a minha mãe, vai sair na forma de medo. Medo que minha mãe morra. Porque aí significa que é cuidado. Entendido? É a fingida que traz esse tipo de medo. Agora, quando a gente entende a dinâmica, você fala, poxa, eu tenho direito de ter a raiva da minha mãe. Poxa, eu vou pegar essa raiva, vou estudar, vou reconhecê-la e vou perdoar minha mãe. Aí é outros 500, porque você tomou consciência. Quando você faz esse movimento, aí você ganha força. Um dia meu pai saiu comigo e falou assim, meu filho, me diz aí para mim, o que eu fui bom e o que eu fui ruim contigo. Eu falei, vamos lá. Aí fiz uma lista, vap. Eu falei, mas tem uma coisa gozada, pai. O que você foi ruim, agora virou força para mim. Então você foi bacana até na ruindade. Porque onde você foi ruim, virou força na minha alma. E onde você foi bom, você foi 10. Então, poxa, muito legal. Ou seja, naquele momento, eu fazia a conciliação com meu pai e, ao mesmo tempo, reconhecia que até o erro dele gerou força em mim. A mesma coisa eu fiz com meus filhos. Vem cá, senta aqui e diz aí, onde eu errei e onde eu acertei. Isso a gente tem que ter essa noção. Porque os movimentos, nós vimos aqui os conteúdos, tem hora que a mãe vai ser malévola. E mãe faz coisas que você fala, pelo amor de Deus, como é que faz isso? Tem hora que o pai é extremamente indiferente. Ora, eu não vou ter raiva, eu não vou sentir? Vou. Aí você fala assim, poxa, mas é meu pai. Tá, eu não posso fazer. Mas isso vai sair por algum lugar. No caso dela, saiu no medo. E ao mesmo tempo ela tem um desejo que a mãe morre, porque a raiva, oh meu Deus, eu vou sentir culpa.
Poxa, se ela fosse mergulhar lá, ela não passava 50 anos com esse medo. Entendeu aí, gente? Entendeu que a gente projeta para o futuro? Então estuda os medos que você tem aí. Oi. Sim. O meu médico, quando ele perguntou isso, Uhum. eu tenho um medo de barata. De barata? Terrível. Isso. Então vamos lá. Por que a gente tem medo de barata? Porque é nojento. Se também te esmagar no pé, você não é nojenta, não? Não vai ser um monte de líquido para tudo lá. Quem mais? Quem é que tem? O que a gente tem? Vamos estudar a barata. Por que a gente tem medo? O que esconde por trás da barata? Acho que a gente é tão maior que ela, né? Isso. Sim, mas por que a gente tem? Se a gente deixar a barata lá, o que ela vai fazer conosco? Mas se ela fizer, o medo fala o quê? Que ela vai fazer o quê? Ela vai voar na gente. Vai voar na gente. Um dos medos da barata é medo do instinto sexual. Por isso que é nojento. Por isso que é nojento. O instinto sexual, e ele durante muito tempo, ele foi maltratado muito no nosso processo evolutivo. E ele é sempre nojento, cheio de secreções. E ele é sempre nojento. Então, um dos medos de barata está ligado ao instinto sexual. A grande maioria. A outra é o medo de pequenas situações na nossa vida. Situações pequenas que te desequilibram. Ou seja, você tem aversão a coisas pequenas que acontecem no dia a dia, na família, com o filho, e você tem extremamente medo e tem de controlar aquilo. Aí surge o medo de barata como símbolo dessa dinâmica sua. Vai estar principalmente nas perfeccionistas. A mesma perfeccionista lá das crianças, lembra? Ela vai ter esse problema. Porque a barata você não controla. Que é o mesmo medo que vai dar da perereca. Que a perereca você não controla ela. É igual a minha irmã tem medo de perereca. A Marisa tem uma frase maravilhosa. Ela fala assim: a perereca não tem plano de voo. Ela vai para tudo lado, então a gente não controla o perfeccionista, que ela não consegue controlar. Então, um dos outros medos, além da questão sexual, é o perfeccionismo. Consequentemente, o medo dos pequenos problemas, aqueles problemas que aparecem durante o dia, que vai tirar você da meta de cumprir as suas metas diárias. Às 4 horas eu vou estar de estar em tal lugar e a barata aparece. Aparece um probleminha que vai tirar você das metas diárias. E aí vai gerando o estresse, a ansiedade, gera o medo. Ok? Qual a outra razão do medo da barata? Oi? Uhum. O poder. É o poder. Isso. Por causa do poder. Aí você vai para o poder e vai para a soberba. Eu não tenho, vocês tudo têm. Que pena. É soberba. Aí a soberba protege do medo. Poder é o mesmo medo que eu tenho. É, ué. Tanto é verdade que Ícaro não virou, na hora que ele foi para o sol, foi subindo e perdeu as asas? Medo de poder, de grandeza. Eu e você. Medo de altura. É poder, eu também tenho esse medo. É. Então, nós dois
Querendo ser maior que Deus. Safado. Nós somos parceiros. Entendido então? Então, essas são as dinâmicas. Eu quero que você entenda essa dinâmica. Defesa. E, ao mesmo tempo, a mentira é um mecanismo de defesa do antissistema. Não tem como. Todo cara que mora no antissistema mente. E é uma defesa. Dá uma proteção, né? Que a gente Mas não... é medo de qualquer coisa. Medo de acontecer alguma para poder proteger um pouco a vida, né? Você me ama? Gosto sim, meu filho. Protege. Não deixa descobrir muita coisa da gente. Entendido? Então, essas dinâmicas é que vão fazer o medo. Se você for dissecar, você vai encontrar isso. E cada um vai ter uma particularidade. Por exemplo, quem tem medo de rato, quem tem medo de barata, estuda o campo sexual. Que vai dar o toque. O medo também desse aí vai dar o toque, que é aquela pessoa que limpa a casa aqui. Isso, ninguém. E no meio disso tudo a safadeza. Nós temos a razão, a consciência e a subconsciência. A subconsciência está no perispírito. Por isso é que nós lembramos do passado. Isso. Porque está gravado no perispírito. O perispírito acompanha o espírito. Isso, beleza, Neguinho. Ele não é o laço que prende o espírito no corpo. Isso, mas... Quando o espírito desprende do corpo, ele não acompanha o espírito. Tudo do passado está nele. Isso, Está no perispírito. Isso. Só o seu espírito, tá vendo, Neguinho? Porque o espírito mesmo, ninguém sabe onde está, não, Neguinho. O que você está chamando de espírito aí é mente. Eu expliquei para você já. Entendido então, pessoal? Então pega o seu medo e vão dissecar ele. Medo de cachorro. Sabe o que é medo de cachorro? Medo de autoridade, daquelas pessoas que te mandam, que têm reações intempestivas, que tem ações que muitas vezes você não controla. Sabe aquele pai que chegava em casa, estava muito bom, estava lá no colo com você, daqui a pouco explodia em raiva, brigava com a mãe na frente, fazia aquele escarcéu. Aquele chefe que você segue no serviço, que está sempre te enchendo o saco, e de uma hora para outra você faz tudo que tem que fazer para ele, daqui a pouco ele estoura com você. Esse é o medo do cachorro. Medo de borboleta? É medo das coisas espirituais. O Max Nunes, aquele que escreve para o Jô, ele tem uma frase maravilhosa. Ele tem medo de borboleta. Ele fala assim, quando ele chega na casa, ele fala assim: solte os cães, prendam as borboletas. Então, o medo é o medo das coisas espirituais. O medo do espírito, o medo das bruxas, os medos. Então, esses medos todos espirituais, ele vai para o medo de borboleta. O medo de doença é culpa. Então, eu fiz coisas erradas, que até hoje eu não contei para ninguém, então Deus vai me punir, vai dar uma doença grave. É culpa. Aí ela pegou e acendeu uma vela, né, para agradecer o santo dela. Falei, pelo amor de Deus, apaga essa vela, porque senão vai pegar fogo no costume. Vai pegar fogo no apartamento. O que é isso aqui? Uma controladora mó. Controla a vela da filha do outro lado do mundo. Nós estamos diante de uma controladora sem medidas. Manda apagar até a vela que a filha acendeu. Tá vendo? Isso é o controle. E aí, o que vai acontecer com ela? Como ela controla demais, qualquer coisa que fugir, ela vai morrer de medo de 1000 coisas. Porque um controle desse. Minha filha, apaga a vela, porque senão a vela vai ter um incêndio do incêndio. Vai ter isso. Você já pegou o número dos bombeiros? Que vela, cara! Então, minha filha, não acende nem um fogão, não faça comida em casa, porque também vai acender fogo. Entendeu o que é uma controladora?
Olha, essa controladora vai ter medo de pequenas coisas. Apego. Vou falar sobre isso aí, se der tempo. Apego. E o medo apavorante de lagartixa. Medo apavorante de lagartixa. O que é medo apavorante de lagartixa? Quem também tem esse medo aqui? Paralisa com a lagartixa. A Silvia tem de lagartixa também. Lagartixa não, de lagarta. Hã? É simples. Pega a lagartixa. O que a lagartixa faz? Não. Olha a dinâmica dela para você saber onde está o seu medo. Sobe na parede, sobe no chão, anda para tudo quanto é lugar, tem liberdade, come aranha, solta o rabo na hora que está sendo perseguida. Então o que é o medo? O medo da lagartixa é o medo de errar. Ela é a filhinha do papai e da mamãe. Ela não pode errar, porque ela é amada por aquilo que ela faz de não errar. O papai e a mamãe só reconhecem ela quando ela faz boas coisas. Sabe a criancinha? Ela vai crescendo e você vai sempre elogiando ela porque ela faz o certo. Aí você fala assim, essa é a filhinha do papai e da mamãe. Aí ela, eu sou amada porque eu faço a coisa certa e eu faço o que o papai quer e o que a mamãe quer. E a lagartixa, ela é solta no mundo. Ela sobe na parede, ela sobe disso. Ela não tem um plano de caminhada, né, igual a coisa. Ela é solta, então ela tem uma liberdade. Ela não tem liberdade. Porque ela tem de fazer o que o papai e a mamãe quer. Já vamos um instantinho aí. Entendido, então? E aí você desenvolve um medo, porque você tem anseio de fazer coisas que não é do papai e a mamãe. Tem vez em quando tem vontade de subir na parede, fazer uma loucura. Aí você fala assim, mas meu Deus, e o mamãe e o papai? Nossa, eu não posso fazer isso com eles. Aí você não faz. E aquela vontade vai ficando contida. Aí daqui a pouco você não conseguiu trabalhar isso, você vai ter revolta do pai e da mãe da sua vida. Sempre fiz o que os outros mandou, nunca deu certo. Olha como é que está a minha vida. Nem casei, eu casei. Aí você vai para poder jogar aqui nele a culpa. Entendido? Aí você fala assim, então como é que eu faço para trabalhar isso? Pega as coisas que você gostaria de fazer e pega as coisas que você ainda quer fazer e começa a fazer coisas que não têm a ver com a gratificação de ser boazinha ou malzinha. Para te dar uma liberdade. Faça uma coisa que você gostaria de fazer e nunca fez. Entendido? Porque aí você quebra um pouco isso e vai quebrar o medo da... A cobra, excetuando aquilo que está relacionado com o arquétipo da cobra, ela está muito ligada com a mãe. É, sempre a mãe na história. Isso. Aí você desenvolveu o quê? Você vai desenvolver as pessoas que substituíram a mãe. Quando eu falo a mãe, eu não estou falando a mãe biológica. Eu estou falando as mães que vão aparecendo também na sua vida. Então, sabe aquelas situações que uma amiga armou um bote para você? Aquelas que fazia que era boazinha e te explorou? É o símbolo da cobra. É só você pegar o símbolo e estudar. Por isso que ela está sempre na mãe. Entendeu então, gente? Debaixo de qualquer processo, você sempre tem um símbolo. O medo é o símbolo. No meu caso, é mais uma... Várias vezes eu encontrei lagartixa dentro de casa.
e a peguei com um aspirador de pó. Uhum. Coloquei no quintal. Eu coloquei no quintal, porque eu sei que eu preciso dela. Uhum. Ela come aranha, ela come bichos nocivos, né? Uhum. E certa vez, inclusive, eu larguei um balde com água e uma caiu dentro do balde e morreu afogada. Deixou até a marca dela no fundo da... Uhum. Me chateou muito isso. Uhum. Quer dizer, seria o contrário, então? Não, no seu caso, sim. Porque o seu medo está em outra coisa. Você pode ter o medo lá do campo do poder. Então, não. É igual o Adalto. O Adalto também pega qualquer bicho. Não tem medo de nada. Ele não vai ter esses medos banais. Isso. Os outros vão ter medos psicológicos mais profundos. Mas todo mundo tem esse medo. Não tem como. Medo do pai e da mãe. O contrário de tudo isso, medo do pai e da mãe. Não vai me falar que é porque o problema com a lagartixa, nem com a O medo com o pai e a mãe, se ele não foi substituído, certo? Num símbolo de medo, vai te levar então a dois papéis. Ou um complexo de inferioridade, onde vai estar ligado ao vitimismo, ou um complexo de superioridade, que você vai achar que você é melhor que seu pai e sua mãe. E aí você vai querer provar para eles e vai fazer justamente o contrário. Ah, meu pai era um homem pobre, ignorante. Aí você quer ser sábio e rico. E aí você fala, vai ser aquele cara que vai passar por cima de todo mundo para ser sábio e rico. Ou você vai ser a vítima. Nunca ninguém me cuidou, nem meu pai, nem minha mãe. Minha vida é desse jeito porque nunca fui cuidado. Você vai transformar isso. Se você transformar isso no campo de consciência, aí você vai compreender seu pai e sua mãe. E aquilo que eles tiveram de ausência, você vai adquirir força. Aí você perdoa, porque aí não precisa. Você fala, não, poxa, eles me faltaram, mas eu adquiri força, então eu agradeço. Entendido? Oi. Hã? Você obedece sempre o que ele fala. É. Fazer, você começa a se libertar disso, dessa dominação. Essa dominação é dificílima. Ao mesmo tempo ele joga com você com a culpa. Isso. Você não faz, eu também não te dou. Isso. Isso é o Zé quando ficou pai. O Zé voltando. O Zé quando torna pai, ele faz isso. E isso é esmagador, sabe por quê? Porque isso começa no processo primal, que começa lá nos afetos primais. Isso, se você não tiver consciência, você vai casar com um homem assim. Você vai repetir, porque você precisa de algo que você vai vencer. Você vai escolher um homem exatamente assim. E vai acabar criando um filho com a mesma tendência. Agora, se você tomar consciência, poxa, a única coisa que meu pai soube me dar foi dessa forma. A primeira fase você vai ter de negar ele, ter raiva dele, escrever para ele. Você vai fazer uma carta a meu pai. Você não vai dar para ele, não. Ele não vai fazer isso com ele. Mas você vai pegar uma carta e escrever, desde a criancinha. Pai, o senhor foi muito isso, muito aquilo. Pode pôr todos os nomes feios, sem medo. Coloca uma carta para você poder ter uma dimensão do que ele fez. Agora, quando você acabar de fazer isso, você fala, bom, eu vou ter de continuar honrando ele, mas eu não vou mais ser conduzida pelo sentimento de culpa. Isso. Você vai superar isso aí. Quando você superar, você vai adquirir força. Porque a ausência causa força, se você souber aproveitar. Na hora que você adquirir força e estiver bem forte, aí você vai ter compaixão dele. Não, mas isso é vingança. Se você quiser, pode. Ó, isso é uma vingança. Se você quiser, pode. Se você precisar vingar, você pode entregar. Não tem problema, não. Se você fala, não, eu quero entregar lá. Lógico, se você quer, pode fazer isso. Isso, você pode. Para poder fazer uma vingancinha, pode. Você vai. A malévola está muito forte, né? Não, você... Não é meu pai, é da vizinha, o pai da vizinha. É. Entendido, né? Ok? Já estou indo aí. O medo só surge depois de uma experiência vivenciada ou ele pode surgir no momento? Não, ele está dentro da alma. Ele já existe por causa da queda. É.
Por isso que é defeito primordial. Ele só precisa de uma razão. Eu falo que é a mesma coisa do Tim Maia. Me dê um motivo. Aí ele aparece. Eu síndrome do Tim Maia. Oi. No caso de dar ciência aos pais ou a qualquer pessoa, dessa intransigência, dessa antipatia, se ela não for trabalhada, não tiver tempo de trabalhar, vai se amarrar mais o espírito. Não, isso é conversa. Não, tem coisa que você tem que pegar o taco de beisebol e rodar na orelha dos outros. Que conversa, cara? Não, você não tem que ficar preocupado com isso. Não, isso é desculpa de bondade que não existe. Jesus mesmo falou, se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai até o teu irmão. Se ele te ouvir, terei ganho o teu irmão. Muitas vezes você não vai ter outra arma. Igual aqui, o preciso vai lá, pega o taco de beisebol e vup na orelha. E deixa ver o que vai dar. Uai, eu não tenho essa capacidade de chegar aqui e já começar pelo perdão. Eu falo assim, perdão é um ponto de chegada, não é um ponto de partida. Se você precisar lá, não, vamos, eu preciso de um pau primeiro. A malévola está doidinha aqui dentro de você. Não, acerta a orelha dele. Você pega o taco de beisebol e vape. Esse é o ponto de partida. O compromisso que você vai ter é chegar no perdão. Agora você fala assim, não, vamos deixar as coisas como está, porque eu sou espírita, preciso perdoar os outros. Mentira, larga sem vergonha. Vamos resolver esse negócio. Oi. Ah, é? Às vezes eu penso assim, acho que eu fiquei muito no cemitério e me comendo. E essa é uma das razões, a única razão que eu tenho receio da morte. Bichinho das coisas podres. Essa é boa. Medo dos bichinhos das coisas podres. Ai, Jesus amado. Ah, é? Ó, achou uma companheira aqui, ó. Faz igual meu pai. Meu pai fala, os caras chegavam para vender pano de cemitério para ele, né? Que você compra cova e tal. Ele fala, de jeito nenhum, vou comprar isso nunca. Ué, por quê, ué? Problema é de quem vai ter de me enterrar. Se não quiser enterrar, deixa aí, o problema é deles. Eu vou gastar dinheiro com isso, não. Então, e olha bem lá, você viu como é que o medo vai lá para o túmulo? Olha só que interessante. O medo da coisa pobre vai para o túmulo. Vai para o corpo. Olha o medo que ela tem, já está no corpo. Como é que eu faço? Eu vou cremar. Você sabe o que é isso? Não? Grandes decepções. Pessoas que você conviveu e que achavam que tinha virtudes, que achavam que eram pessoas boas, que por fora era ótimo, que na convivência era ótimo, e da hora para outra te deu uma decepção arrasadora. É dolorido falar isso para você, mas é verdade. E aí, como você é sensível, você vai ficar presa nisso. Você não gostaria de ter raiva. Aí você vai simbolizar no medo, que é medo de coisas podres, ou seja, aquilo que está íntegro, e de uma hora aparece o bichinho lá dentro. Tem pessoa que vai ter raiva, igual ela aqui. Doidinha para vingar. Tudo bem, ela vai pegar o taco de beisebol e girar lá que vai ajudar ela. Mas você não gostaria de ter esse acesso, não gostaria de devolver, não gostaria nada. Aí você fica calada, fica triste e guarda para o resto da vida. É, por isso que vai até o túmulo. Porque você quer queimar para desaparecer tudo. Medo de dirigir? Vou chegar aí agora mesmo.
Não, tem que desligar. Maurício, eu não tenho medo praticamente de nada de que foi falado aí. Eu durmo bem, acordo com medo. Um medo que dá até um frio na barriga, assim. Nossa, medo. Mas medo do quê, meu Deus? Eu não estou com medo de nada. Eu vou juntar você com ela ali. Você tem medo de dirigir? Quem tem medo de dirigir? Gente, medo de dirigir é medo da vida, é o mesmo medo que ele tem. Porque quando ele dorme e acorda, ele tem de voltar a viver. E ele tem muito medo de cometer erros. E tem muito medo daquilo que a vida pode trazer para ele. Que é o medo mesmo de dirigir. Que eu tenho de assumir as minhas próprias responsabilidades. E muitas vezes a pessoa não tinha esse medo. Depois ela vai cansando de tanto enfrentar problema. Sabe aquele negócio que você enfrenta problema, daí uma para outra você fala assim, poxa, eu não aguento mais. Aí você começa a ter medo de enfrentar um problema maior, um problema médio. Aí você começa a se esconder. Você começa de não querer mais tomar as decisões nos grandes problemas familiares. Você não quer mais nem que família traz problema para você. E você passou a vida sendo a âncora da família. E lá pelas tantas você fala, não, pelo amor de Deus, não quero mais saber não. Cada um cuida da sua vida, me deixa. Né? Porque você cansou, a alma foi ficando sensível, você foi envelhecendo mais, ou foi ficando mais madura, e você começa a ter medo. E aí você perde o senso de direção. Aí você passa e simboliza isso no carro. E aí é que pior. Ou seja, se eu perder o controle, vai acontecer uma coisa ruim. Aí pensa sempre que vai ter um desastre, que vai ter... E é igual ele lá, vai dormir sem medo nenhum. Mas na hora que ele voltar, ele vai ter de enfrentar a vida de novo. Começou um novo dia. E eu vou enfrentar de novo. E eu tenho medo de errar. Ok? Já vai, vou chegar aí, meu amor. Deixa eu vir aqui, eu vou aí, tá? Minha esposa tem muito medo de escuro, ela não consegue dormir escuro, mesmo que seja uma lâmpadazinha fraquinha, tem que estar acesa. A minha também. O medo de escuro vem da infância, gente. A criança tem extrema imaginação. Aí ela começa a criar a imaginação. Conta história para elas que causam impacto. E aí ele começa a ter medo e a mãe fala assim, acende uma luz. Aí ela acende essa luz. E a partir daí... Medo de palhaço. Isso é gozado, né? Morre de medo. A criança, tem muita gente que tem medo. Minha filha também, a Alice. A Alice tem medo de palhaço. Ali ela tem medo e raiva. Isso. Medo Isso aí, geralmente, foi um trauma lá na infância. Sabe assim? Alguma coisa que aconteceu numa festinha, alguma coisa que alguém colocou a máscara e apareceu, alguma coisa nesse sentido. Aí ela faz associação e monta nela todos os medos em relação à convivência social. O medo das máscaras, o medo do fingimento, tipo ela ali, só que ela mais próximo. E ela começa a montar em torno dessa imagem lá da infância, de um susto, de uma brincadeira. Pessoa que colocou alguma coisa e chegou e uau! Aquilo gravou, a partir daí ela começa a desenvolver um montoado de pensamento em torno. Social. Então pode? Já chego lá. Não traz, meu amor. Não, mas ele está lá dentro dele já. Foi desenvolvido ou na gravidez, ou não tem jeito. Ele não traz. Isso, porque desenvolveu. Se pega a mãe lá durante a gravidez, se ela não levou um grande susto. Pesquisa para você ver. Qual a idade do seu neto? Tá, então pesquisa. Nesse trecho, da gravidez até os 5 anos, aconteceu o problema. 1 ou mais vezes. Medo de mergulhar é porque a senhora tem medo de ser descoberta, de saber a sua verdadeira intenção.
Isso. A senhora não tolera alguém penetrar na sua vida, saber o que você é mesmo. Você faz toda uma defesa para não deixar perceber o que você realmente sente. Deu para entender? Então você não pode se expor. Você morre de medo de chegar lá. Ó, você é assim, assim, assim. Que nada, quem disse para você que eu sou assim? Você não me conhece. Porque você não quer ser conhecida nada. Você quer ser assim uma geladeira muito bem colocada. Mergulhar nunca. Já chegou aí. Medo de ser mãe? Eu falei hoje cedo, você não estava aqui hoje cedo, não? Ah, vai ter de assistir a fita. Já vou aí. Tem um pessoal lá do outro lado. Quem foi aqui? Foi você, né, meu amor? Deixa eu falar, né? Medo de falar em público é o mesmo medo do perfeccionismo. Cobra tanto de si mesmo que tem de ser perfeita. E outra, também tem um quê de inveja. Tem de ser melhor do que qualquer outro que fala em público. Como eu não posso ser melhor do que qualquer outro que fala em público e não vou ser perfeito, então eu não falo. Mas como é que eu não vou falar se as pessoas pedirem para mim falar? Ah, então eu vou dizer que eu tenho medo. Pronto, a justificativa ficou boa. Só existe uma maneira de fazer. Quebrar, falar errado, falar tremendo. Certo? Falar do jeito que der. Porque aí você quebra isso. Passa vergonha logo, rebenta logo com o negócio. Que aí se livra dessa carga. Oh? Depende do que preconceito. De todo mundo? Você não tem não, né? Você fala que é racista. É medo? Não, é orgulho. Sem vergonhice. Com relação à questão do símbolo, né? Eu tinha medo de altura. E aí, uns 15 anos atrás, eu fui para Cusco, e só de ver as fotos do caminho Inca, me dava um frio nas pernas, dava medo. Quando eu estava lá, eu resolvi enfrentar, e fiz o caminho, e vi que eu não tinha medo de altura. A questão do poder continua, eu só resolvi o símbolo. Não, você resolveu o símbolo, igual eu. Eu morro de medo de altura. Aí, até o Jorge Dama gosta muito disso de mim. Nós estávamos lá no Egito. Lá no Egito não tem aquele negócio de andar no balão no Vale dos Reis para poder ver as pirâmides. Aí chegou o pessoal lá. Quem é que vai? Quem é que vai? E tal, e tal. Aí eu virei e falei assim, não vou não, morro de medo de altura. Aí uma senhora de 86 anos que estava conosco falou, não, Mauricinho, vai, eu pego na sua mão. As três aí imaginam. Aí eu virei a gozação dos dias. Que todo mundo falava, vai, Mauricinho, me dá sua mão. Eu ia descer do ônibus, Mauricinho, quer que eu pegue na sua mão? Aí, eu virei a chacota. Aí eu falei, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Agora eu vou ter de ir, porque senão eu estou desmoralizado. Aí que eles vão me gozar mesmo. Aí foi que eu vi, aí eu venci o símbolo. Mas não o problema, que o problema do poder está aqui ainda, né? Que é aquele da malévola. Vou ter de, durante muitos anos, encaminhar o poder no sentido positivo para que eu corrija o poder da malévola que está lá bem forte em mim. Olha, se você pensar bem na situação que nós estamos passando hoje, isso é uma realidade. Isso é um medo que tem uma parte dele que é de preservação. Porque nós estamos num momento que isso aí está acontecendo em vários locais com várias pessoas. Então, eu estou estudando aqui. Está claro do sempre. E uma parte disso está no desejo. De ser estrupado.
Sabe aquela relação sexual de jogar balde para cima? Aquela loucura? É a loucura de ter uma ação assim. Entendido? É. Você sabe aquela assim? Tem uma relação sexual daquelas que fogos de artifício estouram? Aí, como não consegue ter, vai ter aquelas comportadinhas, a alma vai reprimindo, vai reprimindo, vai reprimindo, e aí vem um desejo de algo fora da norma. É isso aí. Mas não precisa ir lá para ser estuprada, não, para resolver o problema que não vai resolver. Hã? O rim é o órgão responsável do medo, né? Não, é o órgão mais frágil seu. Pode ser o rim, mas pode ser outros órgãos onde você é mais frágil. Pode. Vamos seguir, gente? Fala, meu amor. Hã? Vamos embora? O que quer? Só um instantinho aqui. Eu nunca tive medo de altura, mas quando eu estou em lugares muito altos, eu tenho uma sensação ruim, porque eu tenho uma sensação de que a qualquer momento eu posso me jogar voluntariamente. Isso. Medo de suicídio. Certo? Ou seja, você tem medo dos impulsos que estão aglutinados na sua vida. Então toma cuidado, porque geralmente foi suicida, e geralmente você vai poder, de uma hora para outra, pode tomar uma atitude fora de todo o caderninho seu. Sim, quando eu estou dirigindo, eu penso... Isso, isso. E às vezes eu estou bem, mas eu penso, isso. Como seria me jogar embaixo de um caminhão? Aqui está, vamos pegar ela aqui, ó. A suicidona, né? A loucona. Aí você foi lá e desenvolveu várias vidas de loucona. Sabe as louconas da vida? Você desenvolveu loucona 1, loucona 2, loucona 3, e a loucona tá doidinha para fazer um trem maluco. Entendido? Então você toma cuidado. Você vai ter nada a negociar com a loucona. Não, loucona, não vamos pular não, não vamos atirar não. Vamos fazer uma coisinha assim, né? Vamos trair o namorado? Tá bom, ok. Trai o namorado e tal, de leve, vai lá, trai o namorado, ele não vai ficar sabendo mesmo e tal, legal. Eu que sei, faço uma loucura qualquer. Entendido? Sim, o cara vai lá, se lasque lá, eu traio ele, tudo bem, acalma a loucona. Vou lá e tomo um porre danado. Entendido? Então toma cuidado. Porque isso não só te pode levar ao suicídio, como pode fazer você fazer coisas loucas que mudam a trajetória da sua vida. Porque você tem a loucona. Você pode ter a malévola, mas a loucona é que te dirige. Toma cuidado. Entendeu? Vamos seguir. Quem mais que levantou o dedo? Isso. Isso aí é um medo que começa lá na criança. Isso aí são aqueles medos que a mãe passa para a mãe, que passa para a mãe, que passa... Na minha família é sapo. O sapo lá na minha família é famoso. Por quê? Porque vai passando. E desde criança a mãe, cuidado com o sapo. Olha o sapo. Aí vai. Aí você vai guardando aquilo e muitas vezes desenvolve. E aí depois você pega as questões emocionais e vai anexando elas. Entendido? O sapo é medo de ser feia. É, medo de ser feia. Você vai aglutinando. Qual mulher que quer ser feia? Conhece alguma? Hã? Não, mulher nenhuma quer ser feia, quer? Não, foi uma brincadeira. Eu discuti isso muito com a Silvia. Eu sempre levei muito tempo para entender. Aí, essa semana eu recebi uma paciente de 81 anos que fez plástica do rosto para tirar a papada e as rugas. Aí eu falei, Deus, eu me rendo. Não tem jeito, o arquétipo é muito forte na mulher. Então, medo de ser feia. Medo das pessoas acharem ela feia, porque ela se acha. Aí ela pensa que todo mundo é igual a ela que está achando que ela é feia. Pronto.
Medo do filho que não se dá bem, ou seja, que não se dê bem. Qual é? O filho que não dê bem vai ficar com quem? Eu vou ter de continuar cuidando dele. Ai, meu Deus. Não basta o que foi na infância e na criança. Vou ter de continuar cuidando dele aí, né? Dá medo. O medo existe por causa do pensamento. Está bem claro isso? Aí eu quero todos os defeitos, é assim. Tudo é por causa do pensamento. Então vamos ver a parábola do medo? Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conheci-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Viu a parábola do medo? São os talentos que são escondidos. Por exemplo, ela aqui, ó. Vamos pegar esse medo que ela me falou aqui, né? Me permita, não vou fazer gozação com você, não. Vamos pegar o que ela falou aqui. Se ela tem um impulso, de uma hora para outra fazer isso, ela tem também um impulso criativo. De uma hora para outra bolar uma coisa, de uma hora para outra encontrar soluções extraordinárias. Se ela deixar, ela pode ir para esse campo aqui destrutivo. Mas se ela pegar o talento e aplicar ao contrário, ela pode criar ideias sensacionais de uma hora para outra. Pode arrumar soluções que ninguém nunca pensou. Porque tem nela o impulso. Certo? Então ela também pode trazer esse impulso para esse campo aqui. Poxa, eu tenho um talento. Eu posso dobrar esse talento. Agora, se ela ficar no medo e ficar na destrutividade, ela vai fazer coisas negativas. Agora, se ela usar o mesmo talento que poderia fazer ela jogar do prédio, ela pode criar uma coisa fora do eixo, fora daquilo que as pessoas pensam em criar. E aí que você tem de insistir. Poxa, eu tenho um talento dentro de mim que foi destrutivo, pode ser destrutivo, mas eu não vou deixar sê-lo. Ou seja, quando tiver um problema que ninguém está conseguindo resolver, você pode ser a solução. Você vai tirar uma ideia do eixo que não todo mundo está pensando em resolver. E pode também, de uma hora para outra, criar coisas fantásticas. Você devia trabalhar com coisas de criatividade. Você trabalha com o quê? Faz o quê? Sou massoterapeuta. Pois é, então você podia criar coisas que ninguém está criando. Certo? Coisa fora do baralho. Você tem capacidade, por isso que você tem esse impulso de se jogar. Ok? Então aqui está a parábola do talento, é a parábola do medo. Ora, não vamos deixar isso acontecer conosco. Vamos pegar os nossos talentos e jogar eles dentro da nossa função, dentro daquilo que a gente realiza. Olha o que Emmanuel fala aqui, é muito legal isso aqui. Ó. Quando aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recurso para transitar no mundo como desejariam. E recolhe-se a ociosidade alegando medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigo, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcança o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarra-se ao medo da morte. Na morte, confessa o medo da vida. Então, cara, vamos estudar os nossos símbolos. E assim, podemos estudar como nós estamos estudando aqui, rindo, poxa, sem julgar. Não é julgar, falar assim, não, isso é errado. Não, isso é meu símbolo. Poxa, eu vou tomar consciência porque agora eu vou tomar outra direção. Hein? Emmanuel de novo, olha o que ele fala aqui. Ó. Jesus sabia que o medo é mais destrutivo que a espada, que o homem atemorizado é um homem vencido. Ninguém ignora que o conflito devastador dos dias que correm é um duelo formigando da sombra contra a luz.
A vitória do bem reclama espíritos fortalecidos de coragem e fé. Acima de tudo, é indispensável combater a tensão nervosa, como quem sabe que o medo é o adversário terrível oculto na cidadela de cada um. Oculto na cidadela de cada um. Nós todos estamos com medo das coisas que estão acontecendo no mundo. Gente, vamos fazer o que é possível. Vamos tirar essa tensão nervosa. Vai piorar e muito. As pessoas falam, doutor Maurício, vai melhorar? Não, vai piorar pra caramba. Aprende a conviver com isso. E vai fazendo tudo o que for possível. De melhor, de bem. Poxa, a gente é do bem. Então vamos fazer tudo que é possível no bem. Não vamos ligar mais para o mal, não. Já cansou. Deixa a malévola falar na sua cabeça. Aí você fala, malévola, vai se lascar. Eu vou fazer coisa do bem. Insiste no bem, faz o bem. Certo? Não é porque você é boa. Nós não somos bons. Mas é porque você não quer mais o mal. E saber que o mundo vai piorar muito. Essas loucuras que a gente está vendo aí, vai ser piorar cada vez mais. Não se entregue a essas loucuras, não fica carregando essas imagens na cabeça. Deixa o mundo passar com as suas loucuras e vamos construindo bem aqui naquilo que for possível. Nem a política no Brasil não vai melhorar? Não vai. Não? Estava tão esperançosa. Eu também estava. Mas... coisa é brava. Eu já estou com vontade de matar todo mundo. Mata tudo e faz uma nova eleição. Mas Jesus não quer assim, tem paciência de Jó, né? Bom, aqui está o espectro do medo, né? Que nós fizemos e está aqui todo o processo do medo. Você pode olhar que o medo termina na olinércia, na estagnação. Por isso você vê muito hoje em dia os jovens fazendo isso. Vão para casa e falar que estão com depressão. E ficam em cima de uma cama, em cima de um computador, em cima do videogame. Porque é o medo de viver, o medo de assumir a vida. Então, na hora que chega a hora H, que ele tem de assumir a vida, ele formou. Aí ele vai lá e fala, não, preciso fazer um curso de pós-graduação. Aí vai e faz um curso de pós-graduação. Não, eu tenho de fazer um mestrado e um doutorado. Mestrado e doutorado. Aí quando acaba, fala, eu não gostei muito do que eu estou fazendo, eu vou começar um novo curso. Ele não quer assumir a vida. Quando mães vão lá no meu consultório falar sobre isso, assim, dá um prazo para ele de 1 ano e põe ele para fora de casa. Não dá nem comida se ele bater na porta. Tem de encarar a vida. Então a pessoa não quer encarar a vida. Ela vai morrer na aula inércia. Não permita. Dá um prazo para ele poder mudar de vida. Não mudou? Cara, marcha. Te vira. Ai, tadinho do meu filho. Vai com ele. O Zezão lá vai ficar feliz. Ih, foi todo mundo embora, agora eu estou solto para fazer o que eu quero. Aquilo que eu falei ontem aqui, ó, que o Krishnamurti mostra também. Assim é necessário compreender o processo do pensar, se desejares compreender o medo. Isso significa que deves compreender o pensador e o pensamento. Então você acha que são duas coisas separadas. Não, o pensador e o pensamento é pensamento. Não é separado. Não é você e um pensamento que te dá medo. Você e o pensamento que te dá medo é um único pensamento. Se você não compreender ele, você não sai desse jogo nunca. Quando chega na mente silenciosa, acabou tudo isso. Não é que acabou. Quando você entra nela, esse mundo não existe. Quando você sai desse lá e volta para cá, porque você vai precisar voltar para funcionar, aí você vai sentir os mesmos processos. Mas você começa a descobrir que você tem um recanto que você pode sair. Aí é legal. Aí você fala, poxa, eu vou sair desse mundo agora, vai para o inferno. Aí tem minuto de paz, é bacana. Olha o que ele fala aqui. É muito legal isso aqui. Ao pensador e ao pensamento. Sabemos disso.
é o que fazemos todos os dias, essa divisão. O pensador é o censor, o pensador é o juiz, o pensador é o centro acumulador de conhecimento, de experiências psicológicas. E o pensador que reage a tudo, desafio. E a sua comunhão, seu contato com uma coisa se efetua por meio do pensamento. Se não pensasseis, não haveria pensador. Essa divisão, esse conflito gera medo. Então, se eu souber que é tudo pensamento e decompor ele, eu começo a achar um caminho que daqui a pouco o pensamento já não é uma coisa mais importante. E eu começo a descobrir que existem outras instâncias acima do pensamento. Mas para isso a gente tem que fazer isso aqui. Ó, pensador e o pensamento. Ou tudo é pensamento. Tudo é pensamento, né? A gente separa. O pensador está pensando, mas o pensador é um núcleo mental e o pensamento são núcleos. Você só nomeia diferente. Se observarmos o nosso próprio cérebro a funcionar, vemos que nas próprias células do cérebro reside o conteúdo do passado. Cada célula do cérebro conserva a memória de ontem, porque a memória de ontem dá grande segurança ao cérebro. O amanhã é incerto e no passado há certeza. No conhecimento acumulado há certeza. Sim, o cérebro é o passado e, portanto, é tempo. Só é capaz de pensar em termos de tempo. Ontem, hoje e amanhã. O amanhã é incerto, mas o passado, através do presente, toma o amanhã menos incerto. Poderá esse cérebro, que tem acumulado tantas informações através de milênios, ficar completamente silencioso? É isso que faz a gente caminhar. Que você pega o que tem certeza, você quer segurança. Gente, abandona a segurança. Abandona. Para que você possa viver com as possibilidades que vêm. O que vier eu vou resolver. E sem ficar indo lá atrás buscando a experiência. A experiência é apenas um ponto de referência. Se você fizer isso, você começa a libertar. Até chegar nessa mente completamente silenciosa. Somos muito superficiais. Não sabemos examinar profundamente os nossos conflitos e os nossos problemas. Não é o que nós vimos aqui? Nós não sabemos. E quanto mais recorremos a livros, a métodos, a exercício, a aquisição de saber, tanto mais superficiais nos tornamos. Por quê? Porque a gente não muda. Eu pego a coisa nova e passo a ter um medo novo de uma coisa que era para libertar. Igual lá, ó. Ela tem medo da coisa que putrefaz. Ela já está pensando no corpo antes de morrer, como é que vai fazer? Entendeu? A gente estende. Então a informação, quando ele entra num cérebro que já está fechado, você entendeu que é um problema? O ideal é estender o cérebro, ou a mente, né, para a nova informação vir. Não aqui, mas aqui. Agora, se eu coloco uma nova informação dentro de um cérebro velho, vai dar confusão. Porque em vez de eu me libertar, eu vou criar mais um problema. Saber que o espírito existe vai me levar a ter medo de espírito. Saber que ele me acompanha vai me levar à neura de que o que eu estou fazendo, o espírito está me olhando. Aí vai. E não é assim que acontece conosco. Porque eu não mudei o centro. Não estendi a minha percepção mental. Aí eu coloco isso lá dentro, eu peguei o odre velho e coloquei coisa nova. Vai dar confusão. A ilusão é muito agradável, daí o apego a ela. A ilusão pode trazer dor, entretanto essa dor, ela própria, revelando a nossa insuficiência, nos impele a identificar-nos completamente com a ilusão. É assim, a ilusão tem muito mais importância em nossa vida, serve para encobrir o que é, não exteriormente, mas interiormente.
Esse descaso com que é interiormente leva à errônea interpretação do que é exteriormente, daí resultando destruição e sofrimento. O encobrimento do que é inspira-se no medo. O medo não pode ser vencido por nenhum ato da vontade, pois a vontade é produto da resistência. Só pelo percebimento passivo, mas vigilante, encontra-se a libertação do temor. Ou seja, não é uma vontade contralateral, vou acabar com o meu medo. É a visão passiva e dissecante de todo o meu medo, sem julgamento. Porque na hora que você cria o oposto, você entendeu que você criou um problema? Vou acabar com o meu medo. Você criou um problema, que você criou agora um oposto do medo, que vai ficar lutando um com o outro. Fala, não, eu vou enfrentar meu medo e vou dissecar ele. E saber que o medo dela era o que ela não conseguiu falar. Poxa, então vamos falar, vai escrever, vai fazer uma carta aberta à minha mãe. Depois eu queimo, que eu não vou ofender ela. A gente trabalha um pouco com essa terapia, a gente tem uma visão um pouco mais simples de tudo isso, mas as pessoas que não trabalham com isso, às vezes fazem isso. Você fala, escrever a carta para uma mãe, e escreve e fala tudo que você quer falar. Ela faz isso e fica muito mal depois. Isso, mas ela tem de ficar. Entendeu? Porque, assim, é libertador, é libertador. Tem que experimentar para fazer. Tem. Ela tem de fazer. Porque se não o experimentar, que você não pode deixar sente. é fazer ela fazer Isso. e não acompanhar ela depois. Isso. É. Não, meu neném, faz lá e vem cá que eu vou te ajudar. Isso. Ou seja, vem que a gente faz junto. Isso, não, pode fazer. Você vai fazer lá, você vai chorar e tal. Na hora que você tiver vontade de matar a mãe, vem cá que eu vou te ajudar. A gente mata nós dois juntos. Mata os dois juntos. Porque para quem não tem esse conhecimento... Isso, que você tem de ter compaixão. Se você fez a experiência, você sabe como ela é. Gente, nunca faça os outros fazer uma coisa que você não faz. Se você não escreveu uma carta aberta ao seu pai, uma carta aberta à sua mãe, não mande os outros fazer, não. Porque você tem de experimentar isso dentro de você, saber como é dolorido. E depois de ser dolorido, aí você fala assim, bom, agora eu me ajustei, consegui ganhar força, vou ajudar o outro. Mas o outro é compromisso seu. Ó, minha filha, faz lá e vem cá em mim. Vamos discutir, vou te dar isso, vou te dar as condições para você poder... Aí você vai fortalecer ela, sabe que ela pode contar com você. Até ela adquirir força. Poxa, aí já são duas pessoas que vão poder ajudar mais duas. Deu para entender? Agora ela tem de fazer, não adianta. Igual ela lá, a mãezinha já faleceu, não tem importância. Porque ela está falando da mãe que está dentro dela. Aí ela vai falar tudo. Mas não precisa mandar entregar a psicografia lá para ela, não. Ela vai falar tudo, aí depois você pode falar comigo. Maurição, você mandou eu fazer lá, agora eu estou querendo matar a minha mãe. Você fala, você tem alguma vizinha aí que dá para você matar? Aí eu vou ter de te ajudar. Mata barato. Vamos ficar agora pronto, sai matando quando é barato. E também pode dar umas porradas no Rui também, que aí ajuda. Aí você vai no Rui lá, Rui, vem cá que eu vou discutir com você, te xingar, e você faz isso que melhora. Entendeu? Mas vamos fazer. Vamos pegar o símbolo dos nossos medos tudinho. Esses, inclusive, que vocês não me falaram por vergonha. Entendeu? Oi. Quem? Onde está? Eu tenho muito medo de saltar de paraquedas. Medo de saltar de paraquedas? Mas eu vou saltar. Ah, é? Se você tem medo de saltar de paraquedas, não solta. Não precisa. O que é medo de saltar de paraquedas? O que é, gente? Não. 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 É medo do destino. Daquilo que o destino pode trazer.
Então, aquilo que tem o medo do amanhã. Porque é o paraquedas, aquilo que vem do alto, aquilo que vem da própria vida, aquilo que vai acontecer na vida. Então ela tem medo do destino, ela tem medo do amanhã, tem medo da incerteza do amanhã. Ela constela no paraquedas. Paraquedas não tem nada a ver com isso. Oi? Eu tenho um medo traumático de matemática. A professora entrava na sala de aula, eu tremia. Isso é medo de ser burro. É medo de ser burro. Ou seja, é o medo de não ser considerado inteligente. Eu aposto que durante a vida toda sua você ficou provando para os outros que você é inteligente. Medo de ser burro. É. Pois é, por causa disso. Porque você tem de provar que você é inteligente. Então você vai ficar. Você pode olhar, se você estudar a sua vida, você vai ver que em várias situações você quer provar para o pai, para a mãe, para o professor, para o diretor, para o seu chefe, que você é inteligente e sabe muita coisa. Aí você ficou isso obsessivamente. Você tem de provar que você é inteligente. Porque você sentiu isso. Então aí você fica com esse medo. Isso aí geralmente são crianças que viveram em ambientes que pai e mãe brigaram muito. Ambientes de guerra. É. Gente, eu estou com medo de tomar lanche. Vamos lá tomar? Estou no medo de tomar lanche. Vamos lá enfrentar.